gostaria de compartilhar com você um texto bem conhecido, e eu espero que o Espírito de Deus fale ao teu coração e ministre a sua alma de maneira muito especial essa manhã. Esse texto se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 2, e diz assim a palavra do Senhor. Ao terceiro dia, fizeram-se festa de casamento em Caná da Galileia. Estava tendo uma festa de casamento, bodas de casamento, nessa cidade de Caná da Galileia. Estava ali presente a mãe de Jesus e foram também convidados Foram convidados Jesus e os seus discípulos para aquela festa de casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus falou assim: não tem mais vinho. Então o Senhor Jesus disse assim: o que eu tenho? Que tem isso comigo, né? Que tem, mãe, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse então aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, era algo em torno de 600 litros de água que cabiam nessas talhas de pedra. Então o Senhor Jesus disse assim: enchei de água essas talhas. E encheram as talhas até em cima. Então o Senhor Jesus disse: tire agora e leve ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo da noiva, né? E disse assim: todo homem põe primeiro o vinho bom. Quando já tem bebido o pessoal, então eles colocam o vinho inferior. Mas o Senhor guardou até agora esse bom vinho? E aqui Jesus deu princípio aos seus sinais, aos seus milagres, nessa cidade de Caná da Galileia. E ali ele manifestou a sua glória. E todos os seus discípulos creram nele. Esse texto é muito conhecido. Com certeza você já ouviu muita gente falar dele, sobre a capacidade de Deus de transformar água suja em vinho novo, em vinho que dá sabor, dá prazer. Para ensinar você aqui algo especial, para mim também, é legal você perceber que quando o Evangelho de João foi escrito, João escreveu 7 milagres com a intenção de mostrar Jesus. A intenção de João ao escrever esses milagres, ao propor cada texto, era mostrar Jesus para nós, e quando nós víssemos Jesus nos milagres, a gente pudesse crer em Deus, e crendo em Deus a gente recebesse vida. Porque às vezes a vida fica meio sem graça, não é? A gente vai vivendo e parece que não tem prazer, não tem sabor viver, parece que é tudo meio sem sentido. Aí João escreve esses milagres com a intenção de, quando você olhasse cada um deles, desses 7 que estão aqui no livro, você recebesse ânimo, recebesse vida, esperança. Esse primeiro milagre, que é a transformação de água em vinho, a gente sempre ouve muita gente falar dele, há muitas abordagens sobre o texto, muitas colocações. Geralmente você ouve pastores ministrarem, sacerdotes ministrarem com respeito ao casamento e princípios para ter um casamento, um lar feliz. E muita coisa, né? Eu geralmente, quando ministro esse texto, eu falo não só na questão do casamento, mas eu também ministro
sobre algumas ideias interessantes que o texto dá. Hoje eu vou falar de uma coisa muito interessante que tem aqui no texto, que pode abençoar sua vida de maneira muito especial. E ao ler o texto hoje de manhã, o que me chamou a atenção foi esse detalhe aqui. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Em cada uma delas cabiam cerca de 600 litros de água. Como eu disse, eu já falei da capacidade, já preguei esse texto falando da capacidade de Jesus em transformar água suja em água que dá prazer. Porque essas águas eram águas que ficavam nessas talhas, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje de manhã. Toda casa de judeus, na maioria homens mais abonados, eles possuíam esses jarros grandes de água na frente da casa. Por que eles tinham esses jarros grandes? Eram jarros que cabiam um homem dentro. Jarros com 600, 700 litros, que cabia como se fosse um batistério. E essa é a intenção. É uma piscininha particular. Jarros grandes, de pedra. A intenção era que quando eles usavam esses jarros com o sentido de fazer purificações. A religião judaica, ela era carregada de detalhes com respeito a se lavar, se banhar, se purificar, com batismos, com limpezas, com a observação de estarem sempre purificados as coisas, desde talheres, pratos. Tanto que uma vez Jesus foi questionado com respeito a não lavar as mãos para comer, não é? E Jesus disse, olha, não é o que entra pelo homem, é o que sai do homem, que contamina o homem. E eles eram cheios de lavar cama, lavar roupa, Por que eles tinham isso? Eles tinham isso porque quando eles estavam no deserto, eles receberam a Torá, a lei de Deus. E a lei de Deus trazia e traz, se você for ler o Antigo Testamento, você vai ver que ali existem muitas observações com respeito à higiene, com respeito à purificação. Eles viviam em um ambiente de barracas, eles não tinham água encanada, eles não tinham esgoto encanado, eles não tinham os sistemas que a gente tem hoje de saneamento nas nossas cidades. Então eles precisavam observar muitos detalhes com respeito à purificação e a se manterem limpos para poderem viver e não pegar uma peste, não pegar uma doença, não pegar uma praga que se manifestasse no meio do arraial, no meio das cabanas, no meio do povo, e o povo viesse a morrer. Depois eles foram observando esses detalhes, e a religião absorve isso, ensina o povo, e o povo continua a observar detalhes de purificação. Só que você vê Jesus entrando numa festa de casamento, nesse texto, e acaba o vinho, e o Senhor Jesus, ele quer manifestar aqui um sinal, para que todo mundo o conheça. E ele manifesta esse sinal, para que todo mundo o conheça. Como geralmente a gente fala de uma abordagem sobre casamento, a gente diminui muito o texto. E a gente pensa que é só uma ministração para um casamento. Mas de verdade, o sinal que Jesus queria manifestar e manifestou era o sinal de que todos, a partir daquele momento, estariam aprendendo que o que Jesus Cristo tem para cada ser humano é algo novo, uma experiência nova, uma manifestação nova de vida. Essas talhas eram feitas de pedra e elas eram cheias de água.
água de poço, água de chuva, água usada para se banhar. Também usavam-se essas águas para as pessoas que chegavam, não é, para as festas, também se lavavam ali. Mas o que o Senhor Jesus pode falar comigo e com você hoje de manhã? E quer deixar para mim e para você, e que ministrou ao meu coração hoje de maneira muito especial, quando eu olhei para esse texto, vindo para cá, pensei nele hoje de manhã. Aqui o Senhor Jesus queria e quer manifestar para mim e para você que a nossa religiosidade, ela é incapaz de suprir e de trazer completa alegria para o nosso coração. Todas as formas de expressões que a gente carrega como religiosidade, ela tem algo que traz para nós moralmente uma sensação de limpeza e de pureza. Mas o que o Senhor Jesus quer colocar dentro de nós é mais do que uma questão moral. Ele quer colocar dentro de nós um sabor de vida, um sabor capaz de transformar a minha vida em algo que dá prazer, algo que é capaz de encher a minha vida de satisfação e trazer satisfação para quem está perto de mim. O Evangelho fala justamente disso. O reino de Deus fala justamente disso. Dessa graça que Jesus opera na nossa vida, que tira de nós aquilo que é água suja e coloca em nós uma sensação gostosa, prazerosa de vida. Você vai dizer: pastor, eu não tenho vivido a alegria. Eu não tenho experimentado. Eu sou cristão há muito tempo e parece que a religião, parece que a igreja, parece que o meu envolvimento de fé, ele não consegue trazer satisfação para mim. Eu não sei se você já teve essa experiência. Parece que, apesar de você ser alguém que frequenta cultos, ser alguém que faz as suas práticas religiosas e de consagrações, de orações, de leituras, e de cultos, e de entregas, e de campanhas, e de dedicações. Mas se você parar para pensar e olhar dentro do teu coração, você talvez questione e diga assim: parece que não existe resposta para certas coisas dentro da minha alma. E aqui o Senhor Jesus, ele entra numa festa de casamento justamente para mostrar que a conjugalidade entre Deus e o homem, ela é capaz de trazer prazer e alegria quando o novo de Deus entra por meio de Jesus. Israel, o povo da religião, eles tinham talhas, eles tinham água, eles tinham religiosidade, eles tinham a lei, eles tinham moralidade, eles tinham conceitos, eles tinham práticas. E eles se banhavam e se mergulhavam e nadavam nessas coisas. Mas quando Jesus entra ali, é como se Deus estivesse dizendo: eu vou dar um sinal para esse povo. O sinal é este: tudo que vocês têm feito até hoje tem apenas efeito de limpar o exterior.
ele não produz efeito de vida e prazer. Por isso que diz que acabou o vinho. A religião de vocês, é isso que Jesus está trazendo como sinal. Ela só limpa por fora. Mas o interior precisa ser tocado por algo novo. Precisa ser transformado por uma graça que só eu posso trazer. Israel, ainda que estivesse vivendo os seus banhos constantes, suas buscas constantes, sua dedicação constante, seus mergulhos constantes, seus batismos constantes, eles estavam sem conjugalidade com Deus. Por isso que diz: acabou o vinho. Acabou. O que tem é só expressão exterior. Não há vida. Não há fermentação de vida. Não há força de virtude. Meu pai dizia assim que quando ele ia trabalhar na roça, ele dizia assim: Pedro, na roça existe uma coisa, se a gente toma água, a força não vem. Mas se a gente toma vinho, a gente fica forte. O vinho traz força. Por isso que Jesus diz a respeito de um vinho novo colocado em odres novos, porque quando o vinho é colocado em odres velhos, estruturas velhas, não adianta só se pintar por fora, não adianta só mudar a fachada, não adianta só dar uma embelezada em processos, porque estrutura velha vai vir vinho novo, mas vai romper de novo, vai rasgar e vai perder o vinho novo e o odres. Então, às vezes, a gente não percebe que o que Deus procura ao entrar na nossa vida é transformar o nosso coração, é mudar a nossa visão, entendimento e trazer para nós a conjugalidade com Deus ao ponto da gente poder celebrar a vida. Celebrar a vida com Deus. Uma vida de prazer com Deus. Uma vida de prazer com o próximo. É essa abordagem do texto, é esse sinal que o Evangelho mostra, iniciando todo o percurso de sinais que você vai ver no Evangelho, onde João está escrevendo. Ele mostra justamente isso. Ele está dizendo: ei, vocês podem acreditar em mim. Vocês podem acreditar em mim como aquele que pode transformar o aspecto da vida de vocês, de água parada, para a vida que tem prazer e dá prazer. De água insossa, sem sabor e sem virtude, sem força, para uma energia nova e poderosa. É por causa disso que você encontra hoje milhões de pessoas que se dizem fora, desviados. É porque o que elas encontram em algumas ministrações nada mais é do que água para banhar. Falta vinho. Falta o vinho novo. O vinho do Evangelho. A vida de Jesus. Então as pessoas vão, frequentam suas igrejas, participam das suas cerimônias, fazem as suas dedicações, vivem a sua vida com todo aquele paramentália que o mundo gospel coloca sobre o jugo de ser evangélico, mas falta-lhes a vida.
Aí a pessoa decepciona mesmo, vai embora e vê: a religião não me dá o que eu busco. A religiosidade não oferece para mim resposta para nada. Aí entra Jesus. E hoje é Jesus falando com você. E Ele está dizendo: eu tenho para você um vinho novo. Eu tenho para você algo novo e especial, mas que se encontra não no mergulhar dentro de estruturas religiosas. O texto é muito claro. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. O que eu tenho para você é mais do que mergulhos em talhas de banhos e coisas exteriores. O que eu tenho para você é algo que vai fazer a sua vida se encher de virtude, de força e de poder. Hoje de manhã eu queria deixar essa pequena meditação para você. Talvez esteja faltando alegria. Talvez você olhe e diga assim: puxa, eu estou fazendo tudo o que pediram para eu fazer. Eu vou nos cultos, os pastores dizem número 1, número 2, número 5, número 10 da mensagem, eu anoto tudo. Parece regrinha de... Já viu? Você vai no culto, os caras dão um monte de regrinha. Faz assim, pula daqui, pula de lá. Saí de um culto outro dia e disse assim: meu Deus, esse negócio está parecendo receita de bruxa. O cara coloca lá uma pitada de sal, uma pitada de pimenta, uma pitada de sei lá o que, chacoalha tudo e faz pilim pim pim. Coloca aqui o dinheirinho que o milagre vai acontecer. E o povo vai nas historinhas. Não. Isso nada mais é do que talha com água. Água sem vida, que só serve para banhar o exterior. E tem muita gente mergulhando nesse tipo de água. Água enfeitiçada. Água da macumba gospel. O que o Senhor Jesus tem para você é vida. É uma vida interior. É uma vida que brota de dentro. Então, se permita hoje se abrir para a pessoa de Jesus e dizer para Ele, aonde você estiver: eu quero que o Senhor transforme essa água poluída que virou a minha vida em uma água que dá prazer, me dá prazer e dá prazer, me dá prazer e dá prazer. Quando o mestre Sala provou aquela água, ele disse: tem um vinho novo aqui. Geralmente assim, colocam um novo, depois servem o inferior. Colocam o melhor e depois servem o inferior. Mas o Senhor guardou o melhor para agora. Toda a nossa história como religiosos no nosso país, Brasil, ela tem recebido movimentos interessantes e a gente vai criando a nossa estrutura como cristãos da história que a gente recebe. Mas o que Deus guardou para você nesses dias é um vinho novo. E eu queria muito que você entendesse isso e você pudesse buscar em Jesus aquilo que traz satisfação para a tua vida. Olhar para Ele. O texto diz assim: os discípulos, que Jesus iniciou os seus sinais e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Deus tem um sinal para você.
Deus tem uma manifestação de glória para que seu coração volte a crer, volte a experimentar tudo aquilo que Ele tem para você. Um dia eu vou ter tempo para falar disso com mais tempo. Eu vou encerrar agora o programa, mas queria que você fosse para casa, aí onde você está, e depois lesse esse texto com essa abordagem. Como o Senhor Jesus tem para mim um vinho novo, uma experiência para a minha vida que dá prazer para mim e dá prazer para o outro. E como é que eu posso ver essa vida entrar dentro de mim? Aqui no texto mostra isso. E eu desejo de todo o meu coração que você busque no Senhor Jesus a resposta, porque Ele vai tocar você e transformar a sua história. Deixa eu orar por você. Pai, toda manhã o Senhor tem me dado a graça de compartilhar textos do Evangelho. Hoje estou compartilhando essa história que eu já preguei tantas vezes, mas de verdade o que eu desejo para mim, para todos aqueles que me ouvem, é que todos nós experimentemos dessa graça que se encontra em Jesus. Eu sei que o Senhor está nessa festa de casamento da tua igreja com Deus o Pai. Só que acabou o vinho, Senhor. O que se vê é só uma abordagem de exterioridade. O que se percebe é só uma religião sem vida. Mas eu quero pedir que o teu Espírito transforme a conjugalidade em algo que dá prazer e que traz prazer para nós e para o próximo. Fazendo assim, eu sei que os olhos de todos se abrirão e todos verão que o segredo e a chave é voltar-se para Jesus, é olhar para Ele, como Maria disse, e fazer tudo aquilo que Ele vos ordenar. Que a gente possa olhar para Ti e obedecê-lo de todo o nosso coração. Porque aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, este é o que te ama. E aquele que te ama será amado do Pai. E a palavra diz que o Senhor nos amará e se manifestará a nós. Cumpre assim, nesse tempo, essa manifestação de graça e aviva-nos com o poder do Teu Espírito. Amém.